Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta com mais uma moeda da coleção aqui, né, do Observador Numismática. Estamos então com 20 réis de bronze de Dom Pedro II, moeda lá do Império, né? Essa moeda é de bronze. Eu vou trazer todas as informações para vocês nesse vídeo sobre essa moeda. Tamanho, material que ela é feita, inclusive como que o bronze é feito, os valores de todos os anos, com ponto, sem ponto, reverso horizontal, tudo direitinho, com valorzinho tudo para você. Então, antes que a gente comece lá e você se esquece depois, dá o teu like aí já, né? Se não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos então para mais informações. Quanto que vale essa moeda? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Gostou desse negócio aí? Tá? Então vamos lá. Então, essa moeda, ela tem aqui no anverso, né? O imperador Dom Pedro II, circulada pela inscrição Petrus 2 DG Const. Deve ser Constituição Imperial, sei lá. Não sei onde é aquele negócio ali, tá? Tem todos esses negócios escritos aqui, ó. E a data, né? O ano de cunhagem, 1870. Então, no caso, essa aqui é já a última, porque nós temos apenas 3 tipos de moedas aqui, como vocês podem ver, que é 1968, 1868, 1869 e 1870. Sendo que em 1868, né, isso aqui tudo vai ficar aí na descrição para você ver, né? Que o material é bronze, diâmetro dela 25 mm, peso 7 gramas, espessura 1,80, bordo liso e ela é eixo horizontal, né? Então ela não gira para o lado, ela gira para frente ou para trás, certo? E então tá aqui, ó. O valorzinho dela aqui não anima muito, né? Não anima muito. Deixa eu ver aqui. Então é isso mesmo. Estou olhando aqui no catálogo para ver se eu botei certinho ali. E é isso mesmo. MBC, R$8, soberba R$40, flor de cunho R$100. Essas moedas aqui, elas não valem muito se elas estão assim de MBC para baixo, daí você não vai conseguir quase nada. Né? A soberba já tem um valorzinho legal, né? Embora eu ache assim muito baixo ainda, mas é o valor dela, né? Interessante frisar mais uma vez que valor de catálogo, né? Que isso aqui é valor de catálogo. Catálogo não é valor, não é tabela de preço, é um preço para você ter uma noção, uma base, né? Você pode vender a tua moeda põe a venda por quanto você quiser e paga quanto você quiser também, né? Então aqui nós temos R$8, R$40, R$100. Depois a de 69, com um ponto, é mais barato. R$6, R$30, R$70. A 100 pontos, ND, porque não diz, né? Não diz quantas tem, tá? Não diz quantas tem dessas aqui. R$8, 35, 80. Depois tem a reverso horizontal, que vale um pouco mais. Reverso horizontal é quando a moeda vira de lado, assim, né? Não dá para explicar aqui, porque eu não posso rodar a imagem. Então ela é 60, 130, 280. E a de 1870, essa da foto aqui, não diz também quantas tem, tá vendo? Nada a respeito aqui dela, certo? Não diz a quantidade como tem lá. Então tá a base de comércio dela, né? É R$8, 40 e R$100. Esse aqui é o precinho dela. Não, eu quero mostrar aqui umas moedas que eu tenho aqui, umas imagens, que estão lá no blog, né? É no Observador Numismática blogspot.com. Assim, essa aí não tem fundo, essa com fundo branco, essa sem fundo, tá preto ali, mas vai sumir, quer ver? Porque não tem fundo, ó, sumiu. E essa aqui com fundo branco, né? Você pode ir lá olhar, inclusive essa aqui também vai estar lá, e essa aqui não dá, né? Não vou colocar essa disposição lá, só aqui no canal mesmo, para que vocês possam ver. Aqui um detalhe que eu coloquei aqui, ó, o bronze do Perseverance, cobre.
É uma série de ligas metálicas que tem como base o cobre e o estanho em proporções variáveis de outros elementos como zinco, alumínio, antimônio, níquel, fósforo, chumbo e outros, com o objetivo de obter características superiores à do cobre. Inclusive ele fica mais resistente, né? E não estraga tão fácil. Uma moeda de cobre ela corrói facinho, mas a de bronze ela aguenta bem. Tem moeda de bronze aqui que dá a impressão que nunca tocaram nela. Ela tá, né? Tem uma que tá até preta. Ela muda de cor, mas ela não se estraga. É um negócio impressionante. Só se você colocar ela num lugar que ela vai ficar muito, como é que eu vou dizer assim, sujeita a tempo, temperatura, as intempéries do tempo, né? Então ela vai se estragar. Como estraga até, daí consegue estragar até ouro, né? Desse jeito. Mas ela é dura mesmo e ela aguenta bastante, tá bom? Então é isso aí. Quem gostou, dá um like, compartilha, inscreva-se no canal, né? Aperta o sininho para receber novas notificações. Um abraço a todos e até mais.